Nosso roteiro aqui é basicamente conceitos, né? Contexto, princípios, organização, gestão de riscos e colocando a Usable Security a serviço da segurança e privacidade por design. Eu gosto de começar sempre com os conceitos, porque, assim, hoje, no mercado, o pessoal pede profissionais e os profissionais não entendem um conceito. Ele tem uma vaga ideia do que seria o conceito e, na prática, o negócio desanda. Ele deturpa a prática porque ele não conhece bem o conceito. Então, quando a gente está falando de segurança, a segurança ela quer garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade. Porém, ela tem mais duas coisas, que é autenticidade e não repúdio. Né? E as pessoas esquecem desses dois lá, porque eles dizem assim, e isso. Mas, normalmente, quem estuda segurança é o DIC, né? Ou o CID, enfim, depende da ordem que você coloca aí. É isso que a segurança da informação está olhando. A informação tem que estar disponível para quem precisa, ela tem que ser íntegra e ela tem que ser confidencial, ou seja, só tem acesso quem de fato tem que ter acesso a ela. Porém, a gente tem que garantir a autenticidade dela e o não repúdio dela. Né? E quando a gente está falando de garantir a segurança, a gente está olhando para ativos. E esses ativos não é só hardware e software, são pessoas também. Porque, às vezes, a informação ela não está no sistema, ela está nesse sistema, que as pessoas vão para lá e para cá. Então, quando a gente está falando de segurança da informação, eu tenho que pensar que os meus ativos ele tem 3 dimensões e ele tem uma dimensão humana. Então, quando a gente fala de contramedidas, que é para proteger essa informação, a gente tem que olhar para esses 3 aspectos. Eu estou olhando para software, estou olhando para hardware, mas eu estou olhando para pessoas. E tem riscos, ameaças e vulnerabilidades. Para cada tipo de ativo desse, eu tenho riscos diferentes. Qual é um risco que é comum para todos eles? Sequestro. Eu posso ter uma pessoa sequestrada, eu posso ter um software invadido que vai sequestrar e eu posso ter um hardware sequestrado. Alguém foi lá, roubou e levou. Né? Isso é comum para todos eles. Então, quando a gente pensa em contramedidas, a forma como eu vou tratar um sequestro de um hardware é uma coisa. A forma como eu vou tratar um sequestro de dados é outra. E a forma como eu vou tratar um sequestro de uma pessoa-chave na minha organização é outra. Normalmente, no Brasil, poucas empresas se preocupam com essa questão da segurança dos ativos humanos. Se o cara morrer, morreu. E o que estava na cabeça dele já foi. O problema da empresa se não botou isso em nenhum sistema. A questão da privacidade, né, que é o direito à reserva de informações pessoais da vida pessoal. Quer dizer, se a gente olhar na Constituição, ela diz o seguinte, são invioláveis a intimidade e a vida privada, ou seja, cara, a privacidade é um direito seu. Como que eu vou garantir a privacidade se eu não tiver segurança? A privacidade ela é decorrente da segurança. Em algum momento eu posso abrir mão da privacidade por um excesso de segurança ou por uma forma de segurança invasiva demais. Mas eu não vou conseguir alcançar privacidade se eu minimamente não tiver implantado controles, normas, processos de segurança. Não tem como. Eu quero ter privacidade. Não, mas eu não investi em segurança. Então, cara, desculpa, vai dar não. Essa inversão não dá. Eu posso ter segurança e não ter privacidade. Eu abri mão, eu escolhi ser seguro a ponto de não ter privacidade. Mas eu não posso ter privacidade se eu não tiver segurança. Quando a gente fala de cyber, né, tem um modelo aqui do NIST, identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. E aí a gente tem uma pirâmide de coisas para fazer, né, quando a gente está falando de segurança no ambiente virtual. Eu tenho que fazer inventário do meu ambiente virtual, eu tenho que fazer medição, telemetria, detectar, triar, o que tem risco, o que tem mais risco, menos risco, ameaça, comportamento, caçar, rastrear, monitorar. Quer dizer, quando a gente está falando de um ambiente virtual, eu tenho várias ações para ter ali para garantir, de fato, a segurança daquele ambiente. Inclusive porque hoje, com a questão da cloud, a gente tem muitas questões de virtualização. Então, no final, tudo virou cyber, porque está tudo online. E garantir a segurança disso é muito mais complexo e trabalhoso. Né? Se eu não consigo inventariar o que eu tenho na cloud, vai ficar difícil de eu proteger. A gente vê aí um monte de bucket vazando, né? A pessoa assim, sobe um bucket aí. Mas está na cloud, está seguro. Quem disse que estava seguro?
Alguém vai tentar alguma coisa. E aí vem a questão do conceito de DevSecOps, né? Não, agora nós somos ágeis e a gente vai, além do DevOps, a gente vai fazer DevSecOps, a gente vai botar a segurança no meio do negócio lá. É operação e desenvolvimento trabalhando junto e ainda vai ter um cara de segurança. Só que DevSecOps, ele é um termo, né? Descreve um conjunto de práticas. As pessoas deturparam o conceito de DevSecOps. DevSecOps é o seguinte, bota um pentest aí no meio. Pronto, tá seguro. Fiz, meu processo é DevSecOps e é ágil. Por quê? Porque eu tenho um pentest. Eu tenho uma análise dinâmica de código lá no meio. Só que o padrão do processo falha miseravelmente. O cara não faz gestão de configuração direito, ele não faz gestão de dependência, gestão de build, ele não faz gestão de mudança automatizada, ele sequer faz um source control management direito. Ele não explicou isso para os caras que estão desenvolvendo. Ele não explicou como é que funciona o Git flow dentro daquela organização. E a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de segurança da informação, eu tenho dado e eu tenho informação. E tudo são ciclos de vida. E são ciclos de vida diferentes. Né? Quando eu estou falando do dado, eu identifico, classifico, protejo, eu trato, armazeno e descarto. Quando eu estou falando da informação, eu tenho coleta, eu já tenho o manuseio da informação, eu já tenho o transporte, o armazenamento e o descarte. Quer dizer, são duas coisas em estados diferentes que eu preciso proteger, que eu preciso tratar, e que ele tem um ciclo de vida. Ou seja, começa e termina. Em algum momento começa, em algum momento termina. E quando a gente está falando de garantir a segurança, ela vai do começo ao fim do ciclo. Né? Olha, eu garanti que aqui na identificar, não, a identificação está ok, está protegida, a classificação está lá, o sistema tem senha, tem login, tem isso, tem aquilo, beleza. Eu encriptei o disco, ok, beleza, tem lá uma criptografia, mas na hora do tratamento falha. Alguém que não deve, não é autenticado e pode alterar a informação. Eu comprometi a integridade, eu comprometi a autenticidade da informação. Então, o ciclo de vida da informação ou do dado, ele tem que ser pensado, a segurança em todas as etapas que ele passa. E aí a gente tem a questão do SDLC, né? Ciclo de vida de desenvolvimento de software seguro. Hoje, quando a gente está falando de segurança da informação, as pessoas só estão olhando para o online, porque basicamente tudo é online, mas eu também tenho offline. Agora, olhando para o online, onde é que a gente tem o maior problema? No software. O que falha? Software expõe não sei o quê. A base de dados da empresa, sei lá das quantas, foi exposta. Por quê? Porque o ciclo de vida não foi seguro. Porque não treinaram as pessoas dentro do ciclo de vida para desenvolver de forma segura. O padrão de segurança não foi definido no processo. Só colocaram lá uma ferramenta de controle de código. A gente está usando Git. E a gente está usando Jenkins. E olha, a gente usa uma ferramenta de análise estática de código, mal configurada. Passou o buildor? A gente botou um pentest lá no final, mas e aí? O cara reprovou, mas e aí? Tem que ir para produção. TTM, Time to Market, tem que lançar. Então vai com brecha e tudo. Vai, go horse. E ninguém definiu o ciclo. Cara, é o seguinte, eu tenho que pensar na avaliação de risco, modelagem de ameaça, revisão de desenho, análise estática, análise dinâmica, teste de segurança, revisão de código. Quer dizer, alguém definiu que no ciclo de desenvolvimento vão ter pessoas olhando para essas atividades? Não. Desenvolvedor, desenvolve. QA, testa a funcionalidade. Ainda tem uma parte pior. O pessoal acha assim, QA testou, então funciona. Então está seguro. Funcionar não é estar seguro. Ele pode funcionar e ser inseguro. Né? Então, funcionar é diferente de funcionar de forma segura. Aí a gente entra com o conceito de usabilidade, né? Usable. O que é usável? Quais são as metas de usabilidade? Quando a gente fala de usabilidade de alguma coisa, é uma coisa que é eficaz, eficiente, que tem segurança, que tem utilidade, que é fácil de aprender e de memorizar. Por quê? Usabilidade é mais do que apenas facilidade de uso, né? Você tem que garantir que os projetos sejam eficientes, eficazes, envolventes, fáceis de aprender. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas usando sistemas. E a memória humana, ela tem um limite de dados que ela armazena. Então, assim, o sistema está desenvolvendo. E aí, como é que salva?
Ctrl Shift T, pá, F1 mais. E agora, como é que exporta? Alt F. Colega, vai dar ruim esse negócio. Quem pega legado, pega um legado assim, né? Quem nunca pegou um legado assim? Tem aquela instrução, parece uma command line, né? De botões que você tem que apertar. Ninguém pensou na usabilidade disso. E é nessa hora que o cara faz o quê? Dá um print screen da tela e manda para quem não devia. Porque ele burlou toda a segurança do negócio. Porque tem tanta coisa para ele apertar, para fazer uma ação, que às vezes ele não lembra. Ele liga para o coleguinha, ele usa a senha de alguém, entendeu? A usabilidade não foi pensada. Porque a memória humana, ela tem um limite de instruções que você consegue processar e armazenar e se lembrar na hora. Então, quando você começa a falar de usabilidade, você tem que pensar na experiência do usuário. Quem é o usuário que vai usar o teu sistema? O que ele está pensando? Navegação, familiaridade, consistência, prevenção a erros, feedback, coesão visual, flexibilidade e eficiência. Cara, é fácil de eu navegar, eu entendi. Eu entro aqui, aí a próxima página tem um contador, tem uma numeração, uma paginação, um botão, sei lá, alguma coisa que indica para o cara que ele está indo no caminho certo, né? E usa termos, né? Não é tipo assim, em cada página ele tem um ícone diferente para passar a página. Isso é ruim, porque você não tem coesão visual. Isso é ruim, porque o cara fica na dúvida da consistência da página. Será que eu estou na página certa? Será que eu saí do sistema? Será que eu voltei do sistema? Então, quando a gente vai desenvolver essa questão da usabilidade da interface para o usuário, é muito importante. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai quebrar o sistema, cara. Ele vai dar um jeito de dar um bypass lá. Porque ele não encontrou um botão ou um comando que ele queria executar, um print, um export, um whatever, e ele vai burlar o sistema. É simples assim. Você tem que pensar que quem vai usar a tua aplicação, o teu app, o teu serviço, nem sempre é um desenvolvedor, é um analista de segurança, é um arquiteto, engenheiro de software, é um usuário comum. Então, ele tem uma limitação ainda maior de entendimento sobre o sistema. E a gente entra nos princípios de Privacy by Design, né? O primeiro princípio, ele diz proatividade e não reatividade, ou seja, eu vou prevenir, não remediar. Eu vou pensar na privacidade no começo e não depois que vazou o dado, né? Então, quando eu falo de Privacy by Design, eu estou falando do seguinte, cara, eu preciso coletar aquele dado na minha aplicação? Não. Então, eu nem coleto. Por quê? Porque depois vazou o dado, agora paga. Quer dizer, eu estou remediando. Eu já não coleto. Por default, eu já não coleto. Eu preciso? Preciso. Então, eu coleto o mínimo necessário para preservar a privacidade do usuário. Embarcada no design, né? A questão de design visando a privacidade. Quer dizer, é você já fazer a aplicação de uma forma que ele entenda. Estou inserindo a minha informação aqui. Legal. Essa informação é pública, essa informação é privada. Ele está ali no design... Ele já está sabendo o que ele está colocando lá dentro que é público, o que é privado, e se ele pode mudar, porque a informação é dele, ele é o titular do dado, ele tem que decidir, olha, não quero que isso seja público, é privado, pronto. Segurança fim a fim. E aqui entra a questão do Security by Design, né? É você proteger durante o ciclo de vida completo. Por isso que eu falo lá que é importante pensar na jornada no ciclo de vida. Ela tem um ciclo de vida. Quer dizer, se eu quero embarcar a segurança do começo ao fim, do meu projeto, do meu processo, do meu sistema, do meu app, do meu serviço, whatever, eu tenho que pensar que ela tem um ciclo de vida e eu tenho que botar a segurança do começo ao fim desse ciclo de vida. Não é assim, protege só quando salvar no disco, bota lá encripto blob, encripta o disco da máquina. Não. Eu tenho que pensar antes, desde a hora que está trafegando a informação, está encriptada, eu estou usando um padrão de criptografia bom, eu estou trafegando texto puro, não estou. Respeito pela privacidade do usuário. Mantenha centrado no usuário. Você tem que pensar quem é o teu usuário. É o cara lá ensino médio, é o cara lá ensino superior, completando. Cara, independente de quem seja, você tem que pensar no seguinte, eu até brinquei ali com o pessoal, explica para uma criança o que aquilo faz. Se a criança não entender, porque a criança é sincera, vai dizer, difícil, né, tio, isso? Se a criança não entender a tua explicação, você repensa na usabilidade do teu sistema, na forma que você está apresentando as mensagens, na forma que você está apresentando a navegabilidade do sistema. Porque o que acontece muito?
Você não pensa em quem é o teu usuário. Você não indicou para ele que determinado dado, se ele preencher, vai ser público. E aí ele publicou, de repente, um dado que ele não queria. Então, você tem que pensar quem é o teu usuário. Esse símbolo que eu estou usando na minha aplicação para indicar que quando ele preencher esse dado vai ser público ou vai ser compartilhado, é entendível para o meu usuário ou não? Então, quem é o meu usuário? Ele vai entender se eu botar o símbolo? Ele vai entender se eu der uma mensagem para ele melhor? A gente tem que pensar nisso. Porque aí sim a gente vai respeitar a privacidade dele. Porque você deu uma mensagem que ele está entendendo, o que você está coletando e o que você está fazendo com aquela informação. Privacidade como configuração padrão. É o privacy by default aqui, né? A privacidade, por padrão, ela já tem que vir habilitada. Você não vai dizer assim, olha, então, já publiquei. Agora fecha tudo lá. Estava tudo aberto. Não. Se você já publicou tudo aberto, já deu ruim daí. Funcionalidade completa. Soma positivo e não soma zero. Essa é uma coisa engraçada, né? Então, você quer privacidade? Pois é, mas aí a aplicação não vai fazer tal coisa. Não dá para. Você não vai barganhar a sua privacidade em troca de funcionalidade. Ou você executa a funcionalidade inteira com o mínimo de informação necessária para aquele serviço, aquele produto, enfim, para o que você está fazendo, ou você não vai dar a funcionalidade para o cara pela metade só porque ele não aceitou publicar alguma coisa dele. Você tem que pensar nisso. Cara, o que eu preciso coletar para te fornecer uma funcionalidade X? Se você não quer me fornecer, eu tenho que te informar e dizer, olha, dado que você não quer me fornecer tal informação, eu só posso executar isso. Até aqui, tudo bem para você? O cara vai dizer, ok, tudo bem para mim, isso me atende. Ou o cara vai dizer, não me atende, eu forneço o dado porque eu preciso de mais coisas. Visibilidade e transparência. Mantenha aberto. Assim, não colete dados que o usuário não sabe que você está coletando dele. Né? Não dê a falsa ilusão de privacidade para ele. Tipo assim, o cara entra lá, não, eu não coleto nenhum dado seu. Só depois que você dá o aceite aqui. É por isso que o pessoal está tomando na cabeça com a GDPR lá. Porque o cara diz assim, não coleto dados. Aí você vê lá, você debuga a página, tem um cookie lá de analytics coletando dados sim, e o cara ainda não te pediu o consentimento. Não, você tem que informar primeiro. Olha, eu quero coletar seus dados tais e tais para isso, para isso, para isso. Você consente? Eu vou consentir. Não, eu não vou consentir. Então, é isso aqui que se trata de visibilidade e transparência. É você ser realmente transparente com o usuário, ser honesto com o usuário e não dar uma falsa sensação para ele de privacidade. Não coleto nada seu. Imagina, que isso? E aí a gente tem a questão do Security by Design, né? Minimizar a superfície de área de ataque. Primeira coisa, gente, utilização de partners de desenvolvimento de código e boas práticas de desenvolvimento seguro. Normalmente, quando a gente está falando de minimizar a superfície de área de ataque, a galera expõe tudo. Tudo. Endpoint que não era para expor, URL, PF, etc. Quando eu minimizo, eu restringo acessos. Eu restringo publicações, acessos externos. Eu bloqueio de movimentos laterais, uma vez que o cara está dentro. Estabelecimento de padrões. Aqui entra, por exemplo, ciclo de vida de senha, autenticação multifator, até a definição de um SDLC. Cara, a gente vai adotar um SDLC seguro, segundo o modelo NIST, segundo o modelo CMMI, segundo o modelo whatever. Você definir um padrão para o teu ciclo de vida de desenvolvimento. Logo, todo mundo que participa daquilo deve ser treinado para entender como funciona aquele ciclo de vida seguindo aquele padrão, seguindo aquele modelo. Princípio do menor privilégio. Isso é outra coisa que eu estava tirando sarro com o pessoal ali. Eu falei, o usuário é assim, ou ele é o root, ou ele é o orelha. Não existe um meio termo. Quando ele entra no sistema, ou ele detona o sistema inteiro, ou ele não pode fazer nada e fica perturbando o pessoal lá do back-office. Não pode ser assim, né? Nesse momento do princípio do menor privilégio, você entra realmente no sistema com o menor privilégio, mas o menor privilégio não quer dizer assim, você não faz nada, você só olha. Não, cara. É nessa hora que você olha para o RBAC, né? O controle de acesso baseado em função. Quem é você? Eu sou um analista. Analista o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, júnior, pleno, sênior, sei lá, analista financeiro, analista whatever. Tá, beleza. Como analista financeiro, como esse papel,
Quais são os ambientes que você tem acesso? O cara tem acesso ao ambiente de teste. O cara tem acesso ao ambiente de produção. Beleza. No ambiente de teste, o que você pode fazer? No ambiente de produção, o que você pode fazer? Porque aí o cara está em teste de produção, escrevendo, lendo, apagando, aí o cara toca o terror. E aí depois não sabe o que aconteceu no sistema. Cara, eu não sei o que aconteceu. Sumiu um registro de lá, mudaram uma senha, É isso. O cara não separou o privilégio, não aplicou a concessão de permissionamento baseado na função que a pessoa tinha. Simplesmente você tem 2 usuários, admin e o orelha. É isso. Princípio da defesa em profundidade, né? O pessoal acha assim, cara, bota um firewall lá e tá seguro, né? Lá no final, você só com firewall lá, um off lá e tá bom. Cara, defesa em profundidade eu não tenho um ciclo de vida, eu tenho fases. Em cada fase dessa, eu implemento controles de segurança. No momento em que eu defino uma fase de desenvolvimento, que eu tenho testes unitários automatizados, que eu tenho teste de integração automatizado, que o meu processo de build só builda se a ferramenta de análise estática, ela faz análise estática do ponto de vista de partner de desenvolvimento, de qualidade de código e do ponto de vista de segurança. Passou builda, não passou não builda, eu já comecei a botar camadas de segurança dentro do meu ciclo de vida. Eu já estou fazendo validações. Antes do cara chegar num pentest lá no final, numa análise dinâmica de código. Eu já comecei muito antes. Eu já preveni que o cara injetasse código, escrevesse a aplicação já com brecha, com espaço para exploit, com espaço para você explorar o ASP Top 10, por exemplo. A questão do falhar com segurança, eu até brinquei, né? A aplicação explode. Java, Lang, PF, não sei o quê, tem a classe, tem o servidor, tem... Cara, pelo amor de Deus, faça isso não. Faça isso não. Coloca lá, trate as mensagens de erro, principalmente que vem na tela para o usuário. Porque o cara expõe, às vezes, servidor. Não confie no serviço, separação de deveres, evitar segurança por obscuridade, mantenha a segurança simples, correção de problemas de segurança da maneira correta. Esse aqui é ótimo, né? O que acontece? Dá erro, marreta aí e bota em produção de novo. Por quê? Porque já estava em produção. Então, não pode demorar, então marreta qualquer coisa. E aí, o que está em produção não é igual o que está em desenvolvimento. Tem uma marretada lá em produção. O cara não corrigiu da maneira certa, ele marretou alguma coisa. Mantenha a segurança simples. Estava brincando ali, né? O cara, aperte aqui, agora dá 2 pulinhos, agora tecla não sei o quê, segura o botão. Cara, a segurança, pensar na usabilidade dela é tornar ela o mais ubíqua, ou seja, o mais transparente possível. O cara usa que ele nem percebe. Evitar a segurança por obscuridade, quer dizer, eu só protejo se eu conhecer o código? Não. Eu tenho white box, gray box e black box, cara. Eu tenho que garantir a segurança em todos os níveis. Separação de deveres, né? O cara tem vários chapeuzinhos lá, e aí ele faz tudo, então a permissão dele dentro dos ambientes é de fazer tudo, e aí depois que quebra, ninguém sabe por que foi. O cara era o root lá. A questão de usabilidade da segurança é justamente compreensão do modelo mental. Quer dizer, quem são meus usuários? Como é que aquele meu usuário pensa? Na hora que eu for apresentar uma mensagem para ele de feedback, eu tenho que pensar, cara, erro, classe, não sei o quê, bad request. O cara vai olhar, funciona não esse negócio aí para mim. Não sei o que é bad request, não sei o que é too many request, não sei o que é bad gateway. Então, quando você tem que pensar quem é o teu usuário que você vai fornecer a mensagem de erro. E você tem que pensar quem é teu usuário que vai estar recebendo lá na ponta o chamado, porque ele vai olhar para o log. E se o log está ruim, cara, fica difícil de corrigir o problema. Porque o cara não trata os erros nem na hora de logar a aplicação. Segurança é restringir o acesso a operações com efeitos indesejáveis. A principal questão de usable security cara, tem que ter rollback nas coisas. O usuário executou uma ação ruim, tipo assim, cara, deletei, dei um shift delete aqui, tem que ter um jeito de ter um Ctrl Z, porque a usabilidade da segurança está no quê? Dizer para o usuário, olha, você está pagando, tem certeza? Tem. Ih, caramba, paguei, não era para pagar, tem que ter uma forma de reverter. Isso é pensar na usabilidade da segurança. Não é tipo assim, apagou. Problema seu, filho. Você vira aí com o seu chefe que esse problema aí é meu, não. Segurança embarcada no design, né, implícita, para não gerar tarefas a mais. A questão das decisões baseadas nas ações do usuário, que é o design de interação. Então, quer dizer, na medida em que o usuário precisa de mais permissões no sistema, você pergunta a ele, olha,
A sua permissão no sistema não te dá direito de fazer isso. Você quer? Eu vou aumentar a tua permissão, mas tem um risco. Aqui eu coloco alguns papéis e responsabilidades, tá? Por que eu coloco isso? Porque quando a gente está falando de DevSecOps, e a gente fala daquele princípio lá do separação de deveres, o que acontece muito é o quê? Você tem desenvolvedor, mas a empresa está anunciando como engenheiro de software. E o cara trabalhar como engenheiro de software de verdade é diferente dele trabalhar como desenvolvedor. O cara que está olhando para a engenharia de software, ele está olhando para a eficiência, para a performance da aplicação, para design partner daquela linguagem, daquele tipo de sistema, se é web, se é mobile, se é distribuído, se não é. Ele está olhando para isso. Eu comparo sempre com o engenheiro civil, o arquiteto e a galera que está levantando o prédio. Desenvolvedor é a galera que está levantando o prédio. O engenheiro de software é o cara que está dando as coordenadas para o prédio ser levantado da forma correta. E aí a pessoa confunde as duas coisas e diz assim, não, eu tenho um monte de engenheiro de software. Aí você vai olhar as métricas de qualidade de código, tá um lixo. Tá terrível a aplicação. E tá ilegível e virou um legado, porque também tem a questão da manutenabilidade disso. Por quê? Porque o cara estava preocupado em desenvolver e fazer a ferramenta funcionar. Ponto. Ele não estava preocupado com outros aspectos, que é onde o engenheiro de software entra, que é onde o arquiteto de software entra, que ele não especificou que componentes vai usar, que componentes não vai usar, como que faz, como que não faz. Né? Aqui, antes eu coloquei analista, arquiteto de dados, arquiteto de software, arquiteto de infra, arquiteto de soluções. Por que eu falei daquela questão da separação de deveres? Hoje, com um DevOps meio deturpado e um DevSecOps meio deturpado, o que acontece? O que você é? Eu sou desenvolvedor DevOps. Por quê? Porque infra é código. Então, quem faz? Eu, desenvolvedor. E o banco? O banco é NoSQL. Quem faz? Eu, desenvolvedor. E a aplicação? Não, a aplicação é código. Então, quem faz? Eu, desenvolvedor. No final, filho, ninguém sabe dados. Onde tem dado? Virou o samba do crioulo doido. Por quê? Porque o cara não pensou na arquitetura, não pensou na engenharia. Aí tem a galera meio radical, né? Tipo assim, a gente vai usar SOA, arquitetura orientada a microserviços. Então, cada microserviço tem um banco. Maluco, isso vai dar um BO para quem está olhando para LGPD, para quem está olhando para GDPR. Por quê? Porque a arquitetura de dados, para ele garantir que os dados só estão onde ele disse que está, na hora que o cara peticionar e que ele vai apagar tudo, filho. Então, é nessa hora que você sabe onde vai dar muito ruim até o ano que vem. Porque não tem um arquiteto de dados. O desenvolvedor, ele levanta o JSON dele lá, filho, levantou o banco, funcionou, tá ok. Detalhe, no NoSQL é diferente do SQL para você apagar as coisas. Então, arquiteto de segurança, arquiteto corporativo, DBA, UX, né? Engenheiro de software. UX por quê? Porque ele tem que olhar para a usabilidade da tela, ele tem que olhar para a usabilidade da mensagem, para a interface, para a consistência visual, se aqueles ícones, aquelas cores, aquela disposição está facilitando a navegação do usuário ou está dificultando, se aquilo está fácil dele entender por que ele usa daquela forma ou não. Então, sim, eu preciso de alguém que pense na experiência do usuário na hora de desenhar uma aplicação, um app, um serviço. Hoje você tem a questão de service design também. Aqui é um outro exemplo de papéis e responsabilidades, né? Pensando já num conceito mais DevOps e DevSecOps, questão do Reliability Engineer, que é o SRE, o Gatekeeper, o DevOps Engineer. Então, aqui são os nomes bonitinhos que vocês vão ver no mercado, né? Aqui é a skill que o cara precisa, né? Olhando para esses papéis aí. Então, eu tenho algumas skills específicas. Por exemplo, o engenheiro de confiabilidade, ele pode ser um engenheiro ou um arquiteto de software, porque ele está olhando para a confiabilidade da aplicação, ele vai ter que entender um pouquinho de telemetria de ambiente, de infracode, mas ele não é um DevOps Engineer. São duas coisas diferentes. Aí tem a galera falando do DevSecOps, eu tenho Blue Team, Orange Team, Purple Team, Red Team, Green Team, Yellow Team. Aí o povo chora e diz, a empresa não tem dinheiro para isso. Ok. Você tem 6 pessoas no seu time? Então, coloque elas com a responsabilidade de olhar
para isso. Construir da forma correta, recuperar, responder, detectar, proteger e identificar. Treine elas para dentro daquele time, você realmente tem um time multidisciplinar, auto-organizado, porque cada um sabe o seu papel e a sua responsabilidade. Dentro do time, eu tenho que olhar para a resposta. Como é que a aplicação vai responder de forma segura a incidentes, a tentativa de evasão? Dentro da aplicação, eu tenho que olhar para a detecção. Eu vou olhar para proteger. Então, treine as pessoas para isso. E aí tem um outro que entra aqui, que é o White Team, que aí é a galera de governança, de compliance, que vai fazer processo, que vai fazer norma, que ajuda a treinar essas pessoas, que ajuda a capacitar essas pessoas, a difundir os padrões dentro da empresa, né? Gestão de riscos, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, também entra nisso, é bem parecido com a questão do cibersegurança, quer dizer, como que eu protejo, como é que eu penso na usabilidade da minha aplicação, na privacidade dela, como é que eu coloco a usabilidade da segurança a serviço da privacidade, quando eu faço a gestão do risco. Que aplicação é essa? Ela é web, ela é intranet, ela é mobile? Então, que riscos ela está exposta? A partir dessa análise, dessa gestão de riscos, aí, beleza, eu faço o meu planejamento de segurança. Eu vou fazer análise de ameaça, eu realmente vou precisar de análise de ameaça, eu vou precisar de modelos, eu vou precisar dos testes manuais, automatizados, com ferramenta, estático, dinâmico, enfim. Mas, para eu conseguir identificar isso, eu preciso fazer a gestão de risco da minha aplicação. Onde que eu estou colocando ela? É uma intranet. Beleza, o meu risco é muito menor do que eu tenho numa web. É on-premise. Beleza, eu tenho uma área mais restrita ainda. Não é cloud. Eu tenho muito mais trabalho para fazer isso na cloud. Muito mais trabalho mesmo. Então, quando a gente está falando de risco, né, identificar ameaça, identificar vulnerabilidade, avaliar os controles, né, probabilidade do risco, impacto do risco e determinar o risco. A partir do momento que eu pego a minha aplicação, eu monto uma matriz de risco para ela, eu consigo olhar para o quanto que eu vou ter que investir, não só de desenvolvimento, mas de segurança para aquele ativo de software, para aquela aplicação, ou para aquele produto, ou para aquele serviço, né? Eu tenho risco tecnológico, risco ambiental, risco social, risco político, risco legal, risco econômico. Então, quer dizer, olhando para uma análise PEST, que riscos essa aplicação está sujeita? E depois eu monto uma matriz para ela. Isso aqui, normalmente, quando a empresa faz um BIA, tem. Quantas empresas aqui, alguém aqui já viu um BIA? BIA? Aê! Graças a Deus não estou sozinha. Pelo menos já sei que alguma empresa fez alguma coisa certa. Menos mal. Quando a empresa faz isso direito, isso aqui faz parte do BIA. Está lá. E aí a empresa já sabe contramedida, ela já sabe que teste tem, que teste não tem, que cobertura de segurança tem ou não. Então, vamos colocar, né? Colocar a Usable Security a serviço da segurança e privacidade. Pensa nas métricas de usabilidade. Cara, eu quero que a minha aplicação seja veloz, né? Eu não quero perder performance, eu quero que seja eficiente, eu quero que seja didático, ou seja, que as pessoas tenham facilidade de usar. O cara não precisa de um mês de curso para aprender a usar a aplicação. Né? A interface é intuitiva, né? Os botões, as mensagens ajudam o usuário a interagir com a aplicação sem que ele precise de um tutorial de sei lá quantos dias para aprender a mexer na aplicação. Fácil memorização, preferência do usuário, né? A questão das métricas de UX, né? De experiência do usuário, quer dizer, o usuário acha as coisas fáceis dentro da aplicação, a pesquisa dentro da aplicação funciona, o filtro dentro da aplicação funciona, credibilidade, é útil para ele, é acessível, provém valor para ele. E ali eu cito uma ISO, né, que é a 9241-210, de 2019, que é de ergonomia, né, ergonomia de sistemas de informação. Quem estudou IHM, interface humano-computador, na faculdade e tal, é a ISO que norteia e ajuda o pessoal de experiência de usuário, de user experience, de user interface, de moldar aquilo ali. Porque quando a gente está pensando nas pessoas, né, você tem... por que o ser humano é uma restrição quando a gente fala de usabilidade da segurança? Porque o ser humano, a maior parte de nós somos visuais. A maior parte de nós temos a questão do processamento inconsciente, de você se lembrar. A nossa atenção é limitada.
né? A gente tem uma questão de a nossa memória também é reduzida, a quantidade de instruções, aquilo que eu falei que a gente memoriza, é reduzido. Pessoas cometem erros, por isso que ele tem que ser tolerante, resiliente, resistência à falha. Você tem que ter a oportunidade de ter um rollback para uma ação ruim. Não é simplesmente, não, mas o cara era o admin e apagou. E aí? Deu ruim? Acabou a empresa por isso? E pessoas têm limitações, né? E limitações, assim, cognitivas, né? Cada um tem um estilo de aprendizagem e aprende numa velocidade diferente ou entende numa velocidade diferente. Aqui são heurísticas de Usable Security, quando você vai avaliar realmente a usabilidade da segurança de um sistema. Como que é o controle de usuário? A visibilidade, o feedback de erros, a resistência a erros. Ajuda e a documentação é efetiva ou só é aquele TXT gigante que não diz nada? Aprendizagem é fácil? O design estético é minimalista ou é aquele design muito poluído, com muita informação e o usuário acaba se perdendo? Idioma do usuário, quer dizer, a linguagem que está sendo apresentada, e eu não estou falando só do idioma inglês, português, espanhol, não, eu estou falando do idioma, da forma como você escreveu, se não está numa forma muito técnica, se não está numa forma muito formal, que o usuário da aplicação não vai entender. A questão de revogabilidade, satisfação do usuário, clareza, caminho de menor resistência, proteção do sistema, consistência, atraso mínimo de autenticação, segurança e privacidade. Esses são pontos que você, quando pensa na usabilidade, peraí, deixa eu avaliar o meu sistema diante dessas heurísticas aqui. Ele está ok? Ele não está ok? Então, quando a gente está falando de juntar segurança com usabilidade, a gente está falando que fator humano e segurança são restrições. Que preocupação com os usuários, sim, eu tenho que ter preocupação com o usuário e eu tenho que ter preocupação com o adversário, ou seja, quem quer atacar o sistema. Envolve modelo de ameaça, modelo de tarefa e modelos mentais. Eu tenho que pensar as tarefas que o usuário vai executar, que ameaças aquelas tarefas podem ter num ataque, qual é o modelo mental, como é que o meu usuário pensa para eu modelar essas tarefas, sequência de atividades. Considerar métricas de usabilidade e segurança e estudos com os usuários envolvendo decepção, ou seja, como é que o usuário se comporta quando o sistema não responde como ele gostaria. O que ele tenta fazer no sistema? Porque tem usuário que, tem usuário que falar para você, só Jesus na causa. Que ele vai tentar quebrar alguma coisa no sistema, ele vai tentar salvar uma coisa que ele não podia ou exportar uma coisa que ele não podia, ele vai induzir o sistema ao erro para ele conseguir a ação que ele queria. Então, é esse tipo de estudo que a gente precisa fazer. O que ele vai tentar fazer para quebrar o sistema para fazer a ação que ele quer? Não é o que o sistema quer, é o que ele quer. Que ele não conseguiu fazer pelas vias normais, mas ele vai tentar uma via alternativa. E a questão de avaliar também, estudar os atacantes desse tipo de aplicação. Isso aqui é um modelo, né, do enfim, chama Guidelines de Usable Security, e ele fala sobre design por designação, tá? Que é a questão assim, você entra com o menor privilégio e à medida que as suas ações vão mudando no sistema, ele vai te dando mais privilégios, mas te dando um feedback. Olha, eu vou liberar isso para você, mas tem esse risco. Exemplo disso, galera do Linux que me perdoe aí, mas o Windows aplica muito bem Usable Security na questão de política, tá? Quando a gente entra no Windows, você entra bem aqui, né? O que você pode fazer dentro do sistema operacional é bem limitado. Aí, a partir do momento que você faz uma ação que requer uma permissão maior, ele te dá essa telinha, né? Você não pode fazer isso. Aí você baixa a régua. Aí ele te diz, olha, no momento que você baixa essa régua, tem essa consequência. Você aceita e você dá ok. Isso é fazer Usable Security, né? É dizer para o usuário, você quer isso? Eu te dou, mas tem essa consequência. Você aceita? E explicar isso numa forma que o usuário entenda. Porque se você botar lá, obfuscation, não sei o que, não sei das quantas, encryptation, blá, 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 o usuário vai olhar e vai dizer, sei o que é isso, não, tá bom, tá assim, next, finish, acabou. Ele não vai prestar atenção, ele vai executar uma ação ruim e depois vai dizer, ninguém me avisou. No sistema, ninguém me disse isso. As referências, abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado. É isso.